Fala pessoal, quero estar deixando a meditação da palavra do Senhor para a sua vida, que se encontra em João, segundo Evangelho escrito por João, no capítulo de número 12, no versículo de número 5, que vai dizer assim: e esse perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. O versículo 6 vai dizer: não que ele se importasse com os pobres. Na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. E esse texto é um texto muito interessante que vai se encontrar, ali no início do capítulo 12 de João. E o contexto em que esse texto ele está falando, ele está se referindo, é um momento ali em que Jesus ele chega ali em Betânia, onde morava Lázaro, e ele estava ali em um jantar que fizeram para ele, em homenagem a ele, a Jesus, e Jesus estava ali naquele jantar. E Marta, que era irmã de Lázaro, estava servindo Jesus. E Lázaro estava com ele na mesa, E Maria, que era irmã de Lázaro, enquanto Marta servia Jesus ali na mesa, Maria, ela pega um frasco de perfume caro e começa a ungir os pés de Jesus. E após ela ungir ali os pés de Jesus com aquele perfume, ela pega e seca os pés de Jesus com os seus próprios cabelos. E aquele perfume era um perfume muito bom, ao ponto de que a casa ali ficou o aroma em toda a casa, com aquele cheiro, aquela fragrância boa, aquele perfume. E Judas, que era um dos discípulos de Jesus, ele vai questionar aquela atitude de Maria de ter pegado aquele perfume e ter quebrado e ter ungido os pés de Jesus com ele. Judas ele questiona e ele vai falar referente ao preço, No versículo 5 que a gente lê, ele vai falar: esse perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. É como se Judas estivesse falando para Maria: você está desperdiçando esse perfume, esse valor. Por que você não me entregou? Eu pegava esse dinheiro, vendia esse perfume, pegava o dinheiro e dava aos pobres. Aí a gente olha essa atitude, esse gesto de Judas, um gesto generoso, um gesto de alguém que se compadecia com os necessitados, um gesto de alguém que estava preocupado com as necessidades daquelas pessoas carentes, que ali existiam. E ele fala de uma forma, sábia, porque ele se preocupa, com os necessitados, e de uma forma como se ele estivesse sido generoso, porque ele não estava preocupado consigo, mas sim com como poderia ser útil aquele dinheiro, aquele dinheiro ali daquele perfume. Então, de uma forma generosa, ele se expressa de uma forma como um homem caridoso, alguém que tinha uma preocupação com os necessitados. Só que o que é interessante é que quando Judas fala com as palavras de alguém generoso, de alguém caridoso, de alguém que se preocupava com as necessidades dos mais necessitados que ali existiam, o texto ele vai falar que ele não falou aquilo porque ele se importava com os pobres. Olha que interessante. Ele fala que o dinheiro deveria ter sido, que o perfume deveria
ter sido vendido e o dinheiro ter dado aos pobres. Só que o texto fala que no versículo 6, não é que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão, e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava parte para si. Então eu quero estar deixando uma meditação para vocês. E essa meditação é: cuidado com a preocupação de muitos, questão financeira. Porque muitos estão disfarçados de um socialismo onde eles não querem viver um sistema socialista. Muitos pregam um socialismo para você e um capitalismo para mim. É como se eu falo para você que você não precisa de muito para poder sobreviver. Porém, eu não consigo viver com pouco. E nós temos visto isso muito, tanto na política, quanto até mesmo nos meios acadêmicos, em várias áreas da nossa sociedade. Muitos estão pregando um socialismo que não vivem, né? E esse texto é muito interessante, porque Judas, ele aparentemente estava preocupado com os mais necessitados. Só que o texto fala que não, que ele não estava preocupado com os necessitados. Na verdade, ele estava preocupado era com o que ele poderia ter feito com aquele dinheiro para ele. E tem muitos que estão tomando dores dos mais necessitados só para ganhar a sua atenção. Em nenhum momento Jesus ele repreendeu a atitude daquela mulher de pegar algo caro e usar ali para ungir os pés dele. Pelo contrário, Jesus no versículo 7 vai dizer: deixem-a em paz, ela fez isto como preparação para o meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Jesus ele fala: ela está preocupada comigo, ela está preocupada com o meu sepultamento. Ela entendeu o significado do reino. Não é sobre o que você tem, mas qual é a intenção de você usar o que você tem. Muitos têm pregado, né, Atos, capítulo 4 e o versículo 5, para dizer que você não precisa de posses, você não precisa de bens. Só que se a gente for analisar o contexto de Atos, começando ali no capítulo 4, verso 32, vai dizer que todos estavam unidos em um coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Aqui é um contexto em que todos ali na igreja primitiva, logo no início, eles estavam todos unidos em um só pensamento. Eles não se consideravam donos de nada. E eles compartilhavam tudo o que tinham. Aí no versículo 34 vai dizer: entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos para que dessem aos que precisavam de ajuda. Então aqui nesse contexto eles estão dizendo que as pessoas ali, que os irmãos ali que estavam vivendo naquele período, eles não tinham necessidade de nada. Então tudo que eles tinham eram pessoas que eram bem de vida. Eram pessoas que não havia falta, não havia necessidade. Eles viviam a vida financeiramente estável. Então eles não tinham falta de nada. Então eles pegavam as suas terras e vendiam. Primeiro eles estavam unidos em um só pensamento, né? Segundo,
Eles não se consideravam dono de nada. As suas propriedades, os seus bens não eram o seu Deus. Pelo contrário. E terceiro, que eles pegavam ali, eles não tinham necessidade de nada, então eles pegavam o que tinha e vendia e compartilhava com os seus irmãos. Só que no verso 3 do capítulo 5 vai dizer: então Pedro disse a Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vender ou não, como quisesse, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pode fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas mentiu para Deus. Então aqui nesse versículo, a partir do versículo 5, a partir do versículo 3 do capítulo 5, Pedro ele vai encontrar com Ananias ali, ele vai dizer: Ananias, você não era obrigado a vender sua propriedade. Então isso aqui não era algo que era obrigado eles fazer. Eles faziam porque eles queriam. Pedro ele fala: Ananias, você não era obrigado a ter vendido. E nem era obrigado a ter compartilhado o seu dinheiro com a gente. Ninguém te pediu para fazer isso. Se a gente for pegar nos textos anteriores do capítulo 4, versículo 32 e versículo 34, nós vamos ver que eles faziam aquilo porque eles queriam. Não era obrigado eles fazer, não era obrigado eles compartilhar os seus bens. Não eram obrigados eles a dar o que eles tinham. Eles compartilhavam porque não existia falta entre eles. E eles compartilhavam porque eles tinham a mesma mente, o mesmo propósito. Ambos estavam unidos, juntos. Estavam em comunhão. Então não existia falta. E no versículo 3 do capítulo 5, Pedro vai falar para Ananias: Ananias, você vendeu porque você quis. Ninguém te pediu. Você está dando dinheiro porque você quis. Ninguém te pediu dinheiro. Só que, por que você está mentindo? Por que você não falou a verdade? Não precisava você pegar seu dinheiro e ter dado a gente. Não precisava você reter parte do dinheiro e falar que só vendeu por valor X que não era. Você não precisava mentir. Você não mentiu para nós, você mentiu para o Espírito Santo, porque não foi a gente que te pediu nada. E aqui as pessoas querem obrigar os outros a compartilhar os seus bens, quando na verdade, se Deus não tocou no teu coração ao ponto de você compreender que riqueza material não é tudo na vida, tudo bem, o bem é teu. Você não é obrigado a compartilhar. Se você não consegue ter um coração generoso, um coração que compreende a necessidade do irmão, vê a carência, entende a necessidade de compartilhar com ele seus bens, você não é obrigado. Pode deitar, meu Deus, papai. Você não é obrigado. Só que você não pode culpar a igreja por às vezes você está passando por um momento difícil. Aqui é outro ponto interessante, porque muitos criticam a prosperidade de alguns irmãos. Você precisa entender que não é porque nós somos evangélicos que nós não podemos ter uma carreira profissional, uma carreira acadêmica próspera. O trabalhador ele é digno do seu salário. Não é porque nós somos evangélicos que nós não podemos usufruir de bens material, desde que aquele bem não seja o teu Deus.
desde que aquele dinheiro não te domine, não te governe. Mas se você compreende que aquilo é só um bem material e aquilo não é o teu Deus, pelo contrário, isso não te impede de ser próspero. Mas o que muitos não compreendem é que o erro não está na prosperidade. O erro, ele está na ganância. O erro, ele está na soberba. O erro, ele está quando o dinheiro te governa. Quando você deixa de amar a Deus acima de todas as coisas, nem na parábola do jovem rico, você deixa de amar a Deus acima de todas as coisas, e você começa a amar mais o seu dinheiro. Porque se a gente for ver na parábola do homem rico, nós vamos entender que o homem ele chega para Jesus e faz algumas perguntas. E numa delas ele fala: como devo obter a vida eterna? E Jesus vai falar: segue os mandamentos, né? Aí ele fala: qual mandamento? Ele fala: não mate, não cometa adultério, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe, ama seu próximo como a si mesmo. Aí o homem ele vai continuar: tenho obedecido a todos os mandamentos, disse ao homem. Então ele fala: ó, todos os mandamentos que o senhor falou aí eu tenho seguido, obedeci todos eles. Aí Jesus fala: tudo bem. Ele fala: o que mais devo fazer? Aí Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Aqui Jesus está pondo à prova o que realmente o homem entendia como algo que governava ele ou não. Porque ele tinha um objetivo. Ele chega para Jesus e ele pergunta: o que eu devo fazer? Jesus fala: segue o mandamento. Ele fala: pronto, já sigo todos os mandamentos. O que mais eu devo fazer? Jesus fala: você já segue todos os mandamentos, já está ok. Então você quer fazer mais além? Então pega tudo que tem e dá aos pobres. É uma prova, é um voto, é uma confiança. Você quer fazer além? Você quer fazer mais do que você já faz? Você quer ir mais além? Então pega tudo, dá aos pobres. Aí a pergunta que eu faço é: se esse homem tivesse seguir Jesus como prioridade de fato, porque se ele foi até Jesus fazer essa pergunta, ele queria. Então, se realmente a intenção dele era seguir Jesus, é porque ele confiava que Jesus era Senhor. Então, se a gente compreende que Jesus é Senhor, que Jesus é o ajudador, que Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o Criador dos céus e da terra, e a gente entende que queremos ter um relacionamento com Ele, então a gente precisa o quê? Confiar. Então o que esse homem deveria ter falado? Senhor, se o Senhor está me pedindo para dar, eu vou dar. Se o Senhor está falando que se eu der é uma prova de fé, eu vou dar. É igual a Abraão. Abraão, Deus fala para ele subir ao monte e sacrificar seu filho. Mas Deus queria que Abraão matasse Isaac? Não, Deus só queria provar, ver a fé de Abraão. Deus só queria que Abraão realmente priorizasse a Deus, porque Deus ele ia trazer a providência. Se a gente for entrar nesse contexto aqui, jovem rico, do homem rico, será que Deus queria esse homem pobre, necessitado? Será que se esse homem falasse: não, Senhor, realmente, se eu quer, eu vou dar, aí quer dizer que Deus ia querer ele pobre, mendigando? Será que Deus não ia trazer providência? Ó Salomão, quem foi Salomão? Deus perguntou para ele: o que você quer? Me pede. Salomão podia pedir qualquer coisa, pediu sabedoria. E o que Deus acrescentou, além da sabedoria? Riquezas. Então o erro aqui não está na prosperidade. O erro está onde está a tua fé, porque até na pobreza, muitos estão abandonando Deus. Prosperidade não está ligado a bens financeiros. Prosperidade está ligada à tua alma. Porque até na pobreza, muitos conseguem ser felizes. E muitos na riqueza não conseguem ter felicidade. Muitos conseguem ser prósperos sem ter bens materiais.
E muitos, tendo bens materiais, não são prósperos na alma, na mente, no coração. São pessoas feridas, machucadas, que não conseguem ter uma vida abençoada, uma vida feliz, não conseguem ver alegria no que tem, no que possui. Mas também não quer dizer que uma pessoa rica, ela não possa ter paz na alma. Não quer dizer que uma pessoa que é próspera financeiramente, materialmente, não possa ser uma pessoa que realmente ame o reino de Deus, que realmente viva o evangelho verdadeiro que Cristo nos ensinou. Se Deus é a tua prioridade, se Deus é o teu amor verdadeiro, não importa se você é rico financeiramente ou se você é pobre financeiramente. Você confia que Deus ele traz provisão? Você confia que Deus ele pode te abençoar, te fazer prosperar? Mas e o seu coração? Será que a riqueza vai te fazer bem? Será que você vai permanecer íntegro diante de Deus? Será que você vai permanecer buscando o reino de Deus? Ou será que a riqueza vai te afastar de Deus? Porque você vai só se compromissar com o material, porque você vai só focar no que é interesse financeiro. Como será a sua vida, você sendo próspero financeiramente? Então, primeiro nós precisamos buscar em Deus sabedoria, intimidade, um bom relacionamento diário com Ele, para que quando Deus ele pôr nós em caminhos de prosperidade, nós possa entender que Deus é o centro de nossas vidas e não a riqueza, que é Deus quem nos governa e não o dinheiro, e não os bens materiais, porque muitos só focam no material, mas tem muitos que estão perdendo a salvação por causa de filhos, por causa de esposa ou esposo. Muitos estão perdendo a salvação por causa de um cônjuge, por não concordar com a ação dele. Muitos saem da igreja por causa de um irmão. Só que a gente só foca no financeiro e esquece que tem muitas coisas tentando tirar o nosso foco de Deus. Então, o que eu deixo para vocês é uma parábola que até eu já trouxe uma meditação aqui, que é do administrador astuto, onde ali o administrador ele sabe que vai ser mandado embora porque ele é descoberto que estava desviando ali os bens do seu senhor, do dono ali, do patrão dele. Então ele pega e começa a barganhar, né? Ele começa a oferecer desconto nas dívidas das pessoas que tinham dívida com o patrão dele. E ele começa a barganhar, ó, vou apagar o teu nome aqui, você deve 100, eu vou apagar, você vai dever só 50. E daí um dia que eu precisar de você, você vai me ajudar. E o patrão ali ele vai elogiar a atitude do administrador e vai falar, ó, ele foi inteligente, ele soube utilizar o que ele tinha em favor dele, que era o quê? Que era fazer o relatório. Então, tanto ele poderia acrescentar dívida ou retirar dívida. Então, ele usou aquilo em seu favor, para que um dia, quando ele precisasse, aquelas pessoas que foram beneficiadas por ele, pudesse retribuir o favor ajudando ele, não deixando ele desamparado, se um dia ele precisasse. Aí o texto ele vai falar, o patrão elogiou o administrador desonesto por sua astúcia, e é verdade que os filhos deste mundo são mais astutos ao lidar com o mundo ao redor do que os filhos da luz. Esta é a lição. Usem a riqueza deste mundo para fazer amigos. Assim, quando suas posses se extinguirem, eles o receberão no lar eterno. Então, vamos usar o que Deus ele nos abençoa para fazer relacionamentos. Se Deus te deu sabedoria para você estudar, para você ser próspero financeiramente, para você montar uma empresa, ser um empreendedor, para você ser um investidor, para você ser um vendedor.
Se Deus te deu condição de ser um bom assalariado, se Deus te deu essa oportunidade, use isso para falar de Jesus. Use isso para mostrar que os bens não é o teu Deus. Só que cuidado, não queira só você ser próspero e o teu irmão não. Eu falo isso porque às vezes a gente vê pastores prosperando e muitos acreditam que só por ser pastor tem que ser pobre. Ah, mas o pastor não pode ser próspero. Ah, então quer dizer que você tem que ser rico, o pastor não. Ou é só porque você não é rico que você não quer que ninguém seja? Se você não tem uma riqueza financeira, material, então comece a buscar direcionamento de Deus para entender se é o que Deus tem para a tua vida, se isso não vai te desviar, porque às vezes a gente quer tanto a riqueza e Deus está falando, filho, se você tiver, você vai desviar o foco, porque o dinheiro vai subir a cabeça. É igual aquele ditado popular, né? Dá poder à pessoa que você vai ver quem ela é. E assim, infelizmente, muitos não sabem lidar com prosperidade. Não estou aqui pregando pobreza, tá, gente? Só estou dizendo que tem muita gente que ainda não tem um coração sensível a não permitir que a prosperidade governe a vida dele. Tem muitos que, se Deus permitir que seja próspero financeiramente, a primeira coisa que as pessoas fazem é sumir da igreja, sumir dos familiares, abandonar a esposa, abandonar filho. Não é todos, tem pessoas que não, que vai administrar muito bem. Então que você seja uma pessoa que tem um coração aberto ao amor de Deus verdadeiro, para que quando esses bens materiais e financeiros vier sobre você, você não se perca no caminho, você não permita que os seus bens te governem, mude o seu caráter e mude sua personalidade. Não permita isso. Amará o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E isso eu estou falando de bem financeiro, mas como eu falei no meio da mensagem, isso também serve para relacionamento, para família, filhos. Não permita que teus filhos te tirem da presença do Senhor. Não permite que o seu cônjuge te tire dos caminhos do Senhor. Não permita que nada roube a tua vida com Deus, o teu relacionamento com Deus, a tua comunhão com Deus. Então, use com sabedoria, use com estratégia. Não queira ficar revoltado ou chateado só porque tem um irmão teu prosperando. E não critique se você acha que ele deveria fazer o que ele não está fazendo. Os bens são dele. Se ele quer compartilhar com você, amém. É sinal que o coração dele é um coração sensível, é um coração humilde, é um coração generoso. Mas também, se ele não quiser, não critique. Vá você, busque crescer financeiramente, busque economizar, busque usar de sabedoria com o seu dinheiro, busque utilizar os meios que a gente tem aí, ferramentas, tanto de estudos quanto de empreendedorismo. Não gaste aquilo que você não pode, não compre aquilo que você não precisa no momento. Foque nas prioridades. Muitos se entram em dívidas porque não conseguem se controlar. Não se endivide e depois critica os outros por não ser igual a você. Se você não consegue governar o seu dinheiro pouco, como que você quer governar o muito? E o texto ainda fala: se forem fiéis nas pequenas coisas, também serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também serão nas maiores. Então, se você não consegue governar o seu salário, como que você quer governar uma empresa?
Primeiro aprenda a governar o seu salário. Primeiro aprenda a governar o seu dinheiro. O que você faz com o seu dinheiro? Muitos criticam pastores, muitos criticam membros por ser próspero, mas quando você vai falar na igreja sobre oferta, sobre compartilhar algo que alguém ali está precisando dos irmãos, muitos não querem ouvir, muitos não chegam na igreja quando fala de oferta, de dinheiro, não aceitam. Mas só que tem muitos que não concordam com dízimo e com oferta, mas querem entrar na igreja, querem ter o melhor aparelho de som, querem ter a igreja moderna, com estofados da melhor qualidade, o banheiro tem que ser limpo, o pastor tem que estar muito preparado, estudado. Mas, e como que isso vai ser sustentado? Quem que vai sustentar? Aí nessas horas a gente só joga para Deus. Deus vai trazer a providência. Deus vai trazer. Tá, mas Deus vai usar quem para abençoar? Quem que vai manter a casa do Senhor? Quem que vai ajudar no mantimento? Deus vai usar quem? Os ímpios para trazer dinheiro para a igreja? Deus vai usar o governo? Deus vai usar você. Só que você está sendo generoso na casa do Senhor? Porque muitos criticam quem prospera. Mas às vezes ele não consegue abrir mão para pagar uma conta de luz na igreja. Mas quer exigir, quer um ar-condicionado na igreja. E ainda tem muitos que quando o pastor ele conversa para ajudar numa obra, às vezes numa reforma, às vezes precisa fazer algo na igreja, ele chama alguns irmãos que são especialistas, é porque muitos de vocês não vê e não sabem do que acontece. Mas há casos de pastor chamar um irmão para ajudar numa construção ou em uma reforma, e o irmão falar: pastor, eu só vou se pagar para mim. Pastor, eu não vou trabalhar porque eu já trabalho a semana inteira e eu não vou abrir mão do meu descanso com a minha família para ajudar na igreja de graça. Então são coisas que alguns membros não veem e não ouvem. Só que quando chega na igreja, eles querem tudo bonito. A igreja ela tem que estar arrumada, a igreja ela tem que estar toda pintadinha, os bancos, como eu falei, tem que ser confortável, o som tem que ser de uma qualidade muito boa, o ar-condicionado tem que estar na temperatura ideal, o banheiro tem que estar tudo limpo. Só que quem que faz isso? Quem que paga essas contas? Quem que mantém o andamento? Quem que tem que abrir mão da sua vida para servir ao reino 24 horas por dia? Quem? Você faz isso? Você abre mão do teu trabalho para você servir a igreja 24 horas por dia? Na hora que um membro te ligar, você tá lá para servir? Na hora que um membro precisar de você, você tem que ir lá no hospital, tem que ir lá no cemitério fazer um culto fúnebre, você tem que ir lá resolver um problema de casais, você tem que ir lá resolver um problema de alguns departamentos. Você não está bem fisicamente, precisa de quem para ir na tua casa orar por você? É a pergunta que eu sempre faço, né? Para mim mesmo. Quanto que eu acho que seria o meu salário se eu trabalhasse 24 horas por dia para as pessoas? Será que eu não ia ter direito de participar dos momentos com os meus filhos? É aquela pergunta: o pastor, será que ele não precisa de férias? Será que o pastor ele não precisa sair com a sua família? Será que o pastor que trabalha profissionalmente fora e também exerce um cargo na igreja, será que ele não tem momento de viajar? Será que ele não pode usufruir do dinheiro que ele tem para comprar algum material para os seus filhos? E se aquele pastor, Deus o livre, falecer? Quando ele for para a glória, Deus o livre não, mas um dia todos nós iremos. E quando ele for para a glória, quem que vai dar o sustento à família dele? É você?
Quem que vai sustentar os filhos? Aí nós joga para Deus, né? Mas Deus vai prover. Deus provê aquilo que não está ao nosso alcance. Deus, ele opera milagre. Tem coisas que não é só esperar por Deus. Eu sou pai. E antes de eu governar a igreja, eu governo a minha casa. Eu preciso ter tempo com meus filhos. Eu preciso ter tempo com a minha esposa. É um equilíbrio. Só que um problema de muitos é que ele quer que as pessoas se dediquem só para a obra. Só que ele esquece que as pessoas, elas têm uma vida. E quem que vai cuidar da família? É os outros? É Deus? É eu? Eu tenho que governar primeiro a minha casa, para depois governar a igreja do Senhor. E muitos não compreendem. Muitos querem riqueza só para si. Mas o pastor, ele não precisa ter um carro confortável. Eu preciso, o pastor não. Eu preciso ter uma casa boa para deixar para os meus filhos. Eu trabalho para isso. Eu estudo para isso. Para buscar trazer para o futuro dos meus filhos uma estabilidade financeira. Até porque se for para eu trabalhar para não trazer, é só ser um assalariado e viver com o que tem, pronto. Mas não, eu busco desenvolver uma herança para meus filhos, para minha esposa. Eu não sei o dia da manhã. Se Jesus me chamar amanhã para ir com ele, como será o futuro dos meus filhos e da minha esposa? O que eles terão para o futuro dele? A igreja? A igreja cuida? Será que cuida? A igreja não consegue nem cuidar dos seus. Eu não falo aqui pastor não, gente. Eu falo dos membros. Porque tem muitos membros que só vão para a igreja para buscar os seus interesses. E quando eles não encontram, eles mudam. Simples assim. A igreja não fez o que eu achei que deveria ter feito, eu mudo. E se eu ver que nenhuma está fazendo, eu abro mão da igreja. Só que não se esqueça do seguinte: não generalize chamando de noiva aqueles que acham que são amantes de Cristo. Eu quero dizer algo a vocês muito sério. Jesus, ele tem noiva. Ele não tem esposa ainda, ele tem noiva. A igreja é a noiva de Cristo. O casamento vai ser na grande ceia. Por enquanto, nós somos a noiva de Cristo. E Jesus também não tem amante. Muitos estão achando que ser amante de Jesus é algo vantajoso. Jesus não tem amante, gente. Jesus tem noiva. A noiva é uma preparação para o casamento. A noiva, ela está em preparação para o casamento. Não culpe o noivo se você encontrou pelo caminho alguns que acham que são amantes. Que vive com Jesus e vive com o mundo. Que vive com Jesus e vive no pecado. Não existe amante de Jesus, não. E às vezes você encontrou dentro da igreja pessoas que não são noiva, não são comprometidas. Estão vivendo em prostituição com Cristo. E vocês acham que essas pessoas, elas são a noiva de Cristo e elas não são. Aí vocês se chateiam com elas, se frustram com elas e começam a culpar Cristo por isso. Não culpa diretamente, mas a primeira oportunidade sai da igreja, como se Jesus fosse culpado de algumas prostituição está rolando dentro daquelas que deveriam ser a noiva. Jesus tem noiva. Jesus não tem amante, como eu já falei. Então, um conselho que eu dou para vocês: sejam vocês a noiva de Cristo. Mas na igreja só decepção. Então pare você de decepcionar Cristo. Comece você a agradá-lo. Comece você a fazer o que é certo. Que eu te garanto que você vai ser instrumento do Senhor para ajudar outras vidas que precisam. Talvez aquela noiva
ela está passando por um processo de aprendizado. Se você for ver a questão do casamento, quando você pega alguém e vai casar, o processo do noivado, algumas mulheres ainda ficam perdidas. Elas ainda não sabem o que vai enfrentar no casamento. Elas ainda não sabem como vai ser a vida ali. Elas estão em preparação, para ela é tudo novo. Só que não quer dizer que ela não possa se tornar uma noiva íntegra, santa. Não quer dizer que no futuro ela não seja esposa. E se você já tem experiência, tem entendimento, tem um conhecimento, ajuda aqueles que precisam. Ensina aqueles que precisam. Não se afaste achando que eu não encontrei um ambiente ideal, então eu vou para o mundo. Esse é um conselho que eu particularmente dou a você. Não vá para o mundo porque você acha que a igreja, ela não sabe ser igreja. É você que tem que apresentar a Deus no culto racional. É você que precisa apresentar a Deus a sua vida como sacrifício vivo. É você que deve decidir Jesus governar a sua vida ou não. É você que deve escolher servir a Jesus ou servir ao dinheiro. É você que escolhe aceitar Jesus como Salvador da sua vida ou não. É você que escolhe ter uma vida santa ou viver em pecado. E se você estiver esperando eu ter uma vida certa para você então decidir, você está errado. Eu estou falando para você da palavra. E a palavra ela te ensina a ter uma vida santa, a ter uma vida direcionada pelo Espírito Santo. E as tuas intenções se vão dizer se as tuas obras vão ser aprovadas por Deus ou não. Não é o carro que você tem, não é a casa que você tem que vai dizer se você é ou não aprovada por Deus. É as tuas intenções. Qual que é a intenção de você ter essa profissão que você tem? Qual que é a intenção de você não ter essa profissão que você deveria ter? Qual que é a intenção de você estar estudando? E qual que é a intenção de você não estar estudando? Qual que é a intenção de você estar na casa do Senhor? E qual é a intenção de você não estar na casa do Senhor? É as tuas intenções que vai dizer se você vai ter o nome escrito no livro da vida no dia do arrebatamento da igreja, ou se você vai ficar e permanecer para o juízo final com aqueles que não foram conhecidos por Deus, que não serão conhecidos por Deus, porque não adianta fazer obra e não ter intimidade e não ser aprovado por Jesus. Que o Espírito Santo te direcione, que Jesus console, interceda em seu favor e que o Espírito Santo seja o teu amigo, o teu consolo, o teu ajudador, e que independente da situação financeira, material, espiritual e ministerial da tua vida, que você não seja governado pelas coisas, mas sim que o Espírito Santo te governe e te direcione, e que as coisas elas sejam apenas consequência de uma vida de obediência, de temor e de direcionamento do Espírito Santo. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.